Salve família vascaína, Lineker na área aqui no canal, seja bem-vindo ao nosso vídeo na manhã dessa quinta-feira especial para nós torcedores vascaínos, né? Após a vitória sobre o Atlético Goianiense no Antônio Ascioli em Goiânia, o gigante da colina mira, né, coisas maiores, olha para o alto, já está a 6 pontos do G6, onde se encontra o Cruzeiro. Soma 23 pontos na 9ª colocação do Campeonato Brasileiro, mas também soma o convencimento de um bom futebol, de um futebol disputado, de uma equipe que vem sendo muito bem trabalhada pelo técnico Rafael Paiva e, obviamente, tendo seus resultados dentro de campo com muita garra também, diga-se de passagem, né? É outro Vasco, é outra equipe. O Rafael Paiva vem fazendo uma reformulação psicológica e de atitude nesse elenco, então temos que estar à frente, né, de uma boa fase, de uma boa sequência. São 5 jogos sem derrota, empate com o Botafogo, mais 4 vitórias consecutivas. O Vasco já começa a olhar para cima e, obviamente, o torcedor vascaíno mais aliviado e mais esperançoso ainda com as presenças futuras de Felipe Coutinho, Souza, Alex Teixeira, Emerson Rodrigues, entre outros que podem chegar nessa janela, e sem contar com o retorno do francês Dimitri Payet. O Vasco muda completamente o panorama estrutural do seu elenco e, obviamente, muda também a competitividade que antes não existia sob o comando do trabalho de Rafael Paiva. Vamos falar muito sobre isso, vamos falar muito sobre o jogo, vamos falar muito sobre as perspectivas futuras do Gigante da Colina no Campeonato Brasileiro. Olha, sorteio da Copa do Brasil, fique de olho, então a gente vai estar aí também acompanhando todo esse panorama e, óbvio, já projetar Atlético Mineiro e Vasco na Arena MRV no domingo, onde já estamos a caminho para ir para BH fazer toda a cobertura em loco para você não perder nada. Então, antes de mais nada, se inscreva no canal, deixa o like para dar aquela moral e também vou pedir para vocês ir lá no comentário, o primeiro comentário fixado aqui do vídeo, clica lá na 1xBet. A 1xBet é parceira aqui do nosso trabalho. Você que gosta de palpites esportivos, chegou o momento de faturar uma grana. A 1xBet é a nossa parceira, assim como você, que é parceira aqui do canal e está trazendo para vocês inúmeros benefícios. 100% no seu primeiro depósito de bônus com o código CORTESVASCO. O link está no primeiro comentário fixado. Corre lá na 1xBet. Enquanto você está indo lá, vou começar aí, solta a vinheta para a gente começar esse vídeo. O Vasco vence o Atlético Goianiense em Goiânia, né, no Antônio Ascioli, por 1-0, o gol do atacante David. Lembrando, né, que esse jogo foi um mix de temperos, né, foi algo bem interessante para o torcedor. Teve um pênalti perdido, né, do Pablo Verratti, mas o argentino, né, o Pirata, ele consegue se manter psicologicamente acima. Eu acho que a faixa de capitão fez muito bem para o Pablo Verratti. Parece que ele se cobra um pouco mais, parece que ele busca ter um protagonismo dentro desse elenco, dentro das partidas. Então a gente vê um efeito positivo diante de uma faixa de capitão indo para o jogador, né? O jogador que está em evolução, o jogador que era um atleta, o Verratti era um centroavante fixo dentro da área, muito limitado, jogando ali pelos flancos, né, saindo um pouco ali da função de centroavante, e a gente vê que o Verratti vem evoluindo, né, no aspecto de até mesmo atuar como um segundo atacante, buscando o jogo, fazendo a parede, tentando o drible. Então a gente tem uma evolução absurda após a faixa de capitão no Pablo Verratti. Estava observando isso e, obviamente, a gente não pode deixar de destacar, porque foi um dos jogadores que mais performaram, né, nessa equipe contra o Atlético Goianiense. O outro que eu não preciso nem falar, né, em falar em evolução, é absurdo. O Paulo Henrique vem tendo não só números, mas está atuando muito bem junto com esse elenco. Sob o comando do Rafael Paiva, o Paulo Henrique parece que tem mais confiança, tanto ofensiva quanto defensiva. É um baita ladrão de bolas e também com seu poder físico, né, com a sua velocidade, consegue otimizar o setor ofensivo e até mesmo de construção. É um jogador imprescindível hoje para o elenco cruzmaltino, o lateral direito Paulo Henrique. E, óbvio, falando do mix de boas atuações, né, o Hugo Moura, Matheus Carvalho fazendo uma excelente dupla de volantes ali à frente da zaga, a zaga essa que não fica mais exposta, e o Vasco vem para mais uma partida sem tomar gols. Então é importante também a confiança no Léo Jardim,
O Lucas Piton também participando muito do setor ofensivo e também do defensivo. E, obviamente, né, o Adson fazendo um belo trabalho com essas escapadas, dribles rápidos e aceleração. E o que falar do David, que além do gol, na minha opinião, é o cara que mais consegue sustentar esses passes verticais que saem da defesa para o ataque. Um jogador muito forte fisicamente, se entrega bastante, pode ter uma falha ou outra, mas está se doando também, né? Está com um espírito vencedor. David esse, que flagrado por nós ali na nossa live ao vivo, o jogador saiu do vestiário de cabeça baixa no celular e entrou no ônibus do Atlético Goianiense, né? E jogador que se confundiu ali, né, no momento de estar ingressando para o ônibus do Vasco. Ele entra no ônibus do Atlético Goianiense e faz ali, né, um momento engraçado. 4 da tarde para não complicar, né? Porque as imagens... Olha só, o David errou o ônibus, tá? O David entrou dentro do ônibus do Atlético Goianiense. Porra, se fosse... Aí é foda, hein, Ah, qual é, DVD? Ele foi zoando, DVD. cara. Noite tão feliz, noite de vitória fora de casa, né? Fora de casa que o Gigante da Colina também joga no final de semana contra o Atlético Mineiro. A gente vai estar, obviamente, trazendo, né, todas essas previsões e também perspectivas, mas o que falar de uma possível estreia de Felipe Coutinho, a volta do Payet, ou até mesmo estreias como Alex Teixeira, Souza e Emerson Rodrigues. Importante, né, o Vasco ter opções nesse atual momento, é um momento diferente, né? O Gigante da Colina começa a olhar para cima, começa a olhar a parte alta da tabela, não precisa mais olhar para baixo, o Vasco mira coisas maiores e agora com seus reforços pode cada vez mais otimizar essa questão de uma chegada numa classificação para a Libertadores da América e óbvio que o torcedor vascaíno está muito esperançoso com isso, porque, voltando a falar, podemos ter Coutinho, retorno de Payet, Alex Teixeira, Souza e Emerson Rodrigues, os primeiros reforços da janela de transferências. Lembrando que a janela ainda não fechou, o Vasco busca um zagueiro, busca um atacante e quem sabe busca mais uma peça ali para o setor de meio campo. Literalmente, Pedrinho vem tentando, né, buscar algumas alternativas, vem fazendo um excelente trabalho. Também isso que está acontecendo na comissão técnica, com a presença do Felipe como diretor técnico, dentro do elenco por conta também do presidente Pedrinho, a gente sabe que o administrativo mudou e parece que tudo mudou, né? Então a gente não pode descartar o grande trabalho administrativo que vem fazendo o nosso ídolo Pedrinho à frente da Vasco SAF. E situação importante envolvendo a Vasco SAF, estamos nos aproximando, obviamente, né, de um dos momentos mais decisivos, que é a venda das ações com a 777 para outro parceiro, que já está sendo discutida e a gente vai trazer o panorama disso, obviamente, assim que tivermos mais notícias sobre o caso. Bom, falando um pouco sobre o jogo, né, a gente teve algumas imagens preocupantes, a gente flagrou ali o Adson saindo, mancando, né, do vestiário, vocês acompanharam com a gente. Aqui, ó, na nossa frente. Olha o Adson mancando ali, ó, a imagem aí, ó. Não, a imagem importante aí, Lineker. Importante essa imagem do Adson mancando, ainda deu uma peitada no ônibus. Então é uma preocupação do Adson estar lesionado para a próxima partida, um jogador muito, mas muito necessário nesse atual elenco, vem jogando muita bola, é importante taticamente para o Rafael Paiva, é importante também individualmente porque consegue quebrar ali a linha de marcação e obviamente a gente se preocupa, né, com o atacante Adson, que vem fazendo aí, né, um bom campeonato brasileiro, voltando a jogar muito bem, como na época de Corinthians, antes de ir para a Europa. Então, a gente tem essa preocupação, a gente conseguiu, né, captar ali o Adson mancando, né, ao vivo na nossa live, é uma informação em primeira mão, exclusiva do nosso canal, e obviamente o torcedor vascaíno começa a ficar preocupado também com essa questão, né? Lembrando que o técnico Rafael Paiva tem 70% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro com esse time. Então, não podemos perder nenhum jogador por lesão, nada do tipo, né? O Vasco precisa ter uma prevenção por conta dos jogos também, tiros curtos. A gente já vai domingo jogar contra o Atlético Mineiro na Arena MRV. O Atlético Mineiro que não está muito em alta, mas a gente sabe que é um adversário muito complicado, muito difícil. Um adversário que tem muitos jogadores de qualidade e não vai ser nada fácil jogar contra o Atlético Mineiro lá. Obviamente, o Vasco está numa sequência, né, numa fase maravilhosa e pode sim sonhar com a vitória, já que o Vasco também tem sorte contra o Atlético Mineiro em Minas, né? O Vasco tem aí os últimos jogos vitórias sobre a equipe mineira. A gente vai, obviamente, também estar fazendo em loco toda essa movimentação no estádio. E eu quero, obviamente, falar com vocês sobre algumas situações envolvendo esse atual elenco. Queria saber sobre algumas peças que talvez não deram certo no jogo de hoje,
como o Pablo Galdames, né? Muita gente criticando aí a volta do chileno, né? Obviamente o Rafael Paiva dando mais uma oportunidade, jogador que não era nem mesmo relacionado para os jogos, volta, entra e é muito contestado por uns, outros falaram que não jogou nem tão mal assim, então queria saber a sua opinião, desce lá embaixo nos comentários, que é muito importante a sua participação. Rapaziada, é o seguinte, a gente vai estar fazendo a apuração aqui de todas as informações, estaremos buscando muitas, mas muitas informações a respeito da possível estreia do Felipe Coutinho já contra o Atlético Mineiro na Arena MRV e, obviamente, retorno de Payet e também a estreia dos outros reforços, né? Alex Teixeira, Souza e Emerson Rodrigues já foram anunciados oficialmente pelo Cruz Maltino. Antes de eu ir embora, obviamente, eu vou deixar agora no finalzinho, né? Um lance muito especial, né? A chance de você vir para São Januário com tudo pago pelo canal. Você não gasta nada e não importa de onde você venha. Passagem aérea, tudo pago por você. Você vai estar fazendo aí a sua chegada no Caldeirão de São Januário por nossa conta. Então preste atenção. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço, saudações vascaínas. Fica aí com a minha dica para você realizar o quanto antes o seu sonho. É o seguinte, você no Caldeirão, você de qualquer lugar do Brasil, pode vir para São Januário com tudo pago pelo canal. É simples, corre lá no Instagram, @você no Caldeirão. O link está aqui na biografia. Você vai concorrer a passagem aérea e de volta de qualquer lugar do Brasil, transfer completo, desde a sua casa até o Rio de Janeiro e também de São Januário e de volta para sua casa. A alimentação, uma camisa original do Vasco, vai pisar no gramado de São Januário e muito mais. O primeiro ganhador aqui, o seu Valtair, já teve o seu prêmio e agora chegou a sua vez. Não esqueça, @você no Caldeirão lá no Instagram. O link está aqui na biografia do @você no Caldeirão. Corre lá que você é o novo ganhador.